Olá, eu sou o Barreto, consultor de empresas, membro fundador do OPL de Gestão. O OPL de Gestão é a união de consultores com experiência em gestão de negócios, em diversas áreas: vendas, marketing digital, finanças, produção, análise e redesenho de processos, gestão de pessoas, desenvolvimento de liderança, coaching, entre outras. Hoje, nós estamos aqui com o Marcos Facina, um experiente consultor, que vai falar do tema Excelência em Gestão, uma base para o desenvolvimento dos negócios. Marcos, faça uma rápida apresentação sua. Olá, pessoal. Olá, Barreto. Tudo bem? Bom, meu nome é Marcos Facina, como o Barreto comentou, né? Eu sou administrador de empresas por formação. Trabalho já há um bom tempo, 15 anos, lecionando em diversos cursos, né? Na área de gestão, e disciplinas relacionadas à gestão. Sou consultor já há 17 anos, completei 17 anos de atuação no mercado. E antes disso já atuei em instituições financeiras, atuei em indústria e varejo, que foram onde me deram a base de interesse pela área de consultoria. Como a gente observava as dificuldades nas empresas, a gente acabou entendendo que seria um bom negócio, né, entender um pouco mais de consultoria e atuar como consultoria no mercado de trabalho, né, um mercado realmente promissor porque é muito gratificante poder contribuir com as empresas, com o seu sucesso, né, e desempenhando bons negócios. Legal, Marco. Eu vou fazer uma provocação agora. Por que os empreendedores devem falar e principalmente praticar gestão? Bom, Barreto, eu considero assim bem simples a situação. Veja bem, a gestão está no dia a dia das pessoas, não está apenas nas empresas. O que nós fazemos na nossa vida, no nosso dia a dia? Nós tomamos decisões. E gerir é tomar decisões. O bacana é que a gente tem que tomar decisões baseadas em histórico, em fatos, aquilo que já aconteceu. Então, nós só vamos comprar coisas para casa, por exemplo, estou falando de gestão na própria vida, não é? Nós vamos ao supermercado e vamos comprar aquilo que está faltando, ou aquilo que precisamos, ou aquilo que queremos. Então, nós tomamos decisões. Não é? Nós tomamos decisões em relação a horários, quanto tempo leva-se para chegar a algum lugar. Então, nós já fazemos gestão no dia a dia. Agora, nas empresas, né, vamos pensar assim, quem atua numa gestão de forma profissional, ou até mesmo empreendedor que precisa fazer a gestão da sua micro e pequena empresa, sente uma pressão muito maior. Por quê? Porque uma empresa visa buscar um melhor resultado para o negócio, visa buscar um crescimento para esse negócio, um bom desempenho para esse negócio. Então, esse gestor ou esse empreendedor que atua como gestor do próprio negócio, ele sente essa pressão. Então, está aí o motivo que nós precisamos entender o que é gestão, como fazer uma excelente gestão e o quanto ela é importante para o desenvolvimento dos negócios, Barreto. Agora, nós estamos vendo um momento difícil, não só para as pequenas e microempresas, mas o mercado como um todo, as empresas como um todo, está sofrendo está tendo muita dificuldade realmente de levar o seu negócio adiante. Em razão dessa pandemia. Aí eu pergunto para você, qual a importância da gestão no atual cenário econômico? Bom, Barreto, o que a gente tem vivido nos últimos meses, né, é um cenário econômico desafiador, tá? Em função do quê? Da pandemia. Ninguém esperava uma situação grave como essa, e delicada também, por interferir diretamente na saúde, e ter um alto grau de risco em levar a pessoa a falecer, né? E isso faz com que tudo pare, né? Que fique tudo estagnado e muitas empresas já não se encontram mais em situação de encontrar soluções para este momento. Mas vamos lá, Barreto. As empresas precisam buscar estratégias, né? Elas precisam buscar ações que auxiliem na retomada. Nós estamos vivendo um momento de paralisação parcial. Nós já não estamos mais paralisados na totalidade. Tivemos em 2 momentos, tivemos paralisações parciais, estamos vivendo uma paralisação parcial. E nós temos que entender, Barreto, que essa nova realidade que essa pandemia trouxe, não teremos mais
um mercado, um mundo dos negócios como antes. Nós tivemos um mundo dos negócios, estamos agora num outro com a pandemia, e nós temos um outro a enfrentar, que a gente precisa tentar compreender a possibilidade do contexto que esse mercado, que essa nova realidade, que esse novo normal vai nos apresentar. Tá? Então, o cenário econômico é realmente desafiador, mas há necessidade, independente do nível, do tamanho do negócio, empresas de microempresa, pequeno porte, média empresa, as grandes já estão se articulando para isso. Então, é uma necessidade de buscar o quê? Estratégias e ações que fortaleçam a empresa, que façam com que a empresa busque uma retomada dos negócios de forma mais confortável. Desta forma, Barreto, mais do que nunca, a gestão está sentindo a pressão por melhores resultados, né? Porque eu preciso, hoje, fazer uma gestão em meio à pandemia, com paralisações totais em alguns lugares, parciais aqui na nossa região, dos negócios, e eu preciso também projetar o meu negócio para a retomada. Eu tenho que trabalhar em 2 momentos aí bastante delicados, um cenário que nós não conhecemos, um cenário que pouco conhecemos, porque é muito recente e estamos vivendo ele, né? E que realmente aí está mexendo bastante aí com as criatividade aí das pessoas, dos empresários, dos gestores, né? Mas essa é a nossa realidade. Essa pressão aí por melhores resultados nas empresas vão continuar existindo, e para muitos negócios, o melhor resultado hoje, no dia de hoje, Barreto, é se manter em funcionamento. Então, quando a gente fala de melhores resultados, não é ganhar muito dinheiro ou rios de dinheiro, que pode ser. O melhor resultado é tentar se manter vivo, se manter em funcionamento. E isso, para alguns negócios, infelizmente, temos visto aí empresas que tiveram que fechar as suas portas, empresas que demitiram, empresas que estão com previsão de recontratação das demissões. Então, já seria uma boa perspectiva que nós temos. Mas também, Barreto, nós temos empresas, temos vivenciado, Barreto, empresas que teve crescimento aí legal, bacana, eu diria exponencial, empresas que dobrou o faturamento nos 4 meses aí que nós estamos vivendo de uma pandemia mais forte, aí março, abril, maio, junho, e um mês agora de julho, que a gente já está acompanhando de perto, e a empresa está faturando e pretende aí completar o seu 100% de faturamento lá do início do ano, a mais, dobrando o seu faturamento. São exceções, sim, mas o que elas estão fazendo? O que elas encontraram de oportunidade? Não é? Então nós temos que entender todos os cenários, temos que aplicar ferramentas de gestão. Se está dificultoso para o empresário, convida alguém de fora que entenda de negócio para levar para dentro da empresa e aí dar algumas contribuições ali com a sua vivência, com a sua experiência, e certamente nós vamos ter resultados, digamos assim, bastante eficazes aí para que a gente retome a economia como um todo aí de uma forma mais com mais perseverança, né, Barreto? Então, nós podemos dizer que o momento requer que as empresas, os empreendedores tenham um pensamento diferenciado e procure se reinventar e se adaptar. É isso, né? Isso, né? Houve uma palavra que veio sendo usada por muito tempo aí, chama-se resiliência, né? Então, essa palavra tem que ser utilizada nos dias de hoje, viu, Barreto? Realmente nós temos que nos reinventar. Como eu preciso entender agora como esse meu cliente está disposto a encontrar o meu produto, em que condições, em que local. Muitas pessoas já começaram a se adaptar e viram que uma adaptação que ela está sendo feita agora, em função da necessidade pela pandemia, poderia ter sido feita lá atrás, há muito tempo. E o negócio já poderia estar fluindo de uma forma melhor, inclusive sofrendo menos com a pandemia agora. E já que foi implementado, está sendo aprimorado para um futuro, para dar continuidade. Então, assim, de formas de atuação que não eram bem-vindas, foi necessária neste momento e vai ser dado continuidade no futuro próximo para a retomada. Legal. Bacana isso. Bacana o seu esclarecimento. É bem legal isso, né? Que você está dizendo o seguinte, sair da zona do conforto. Agora, de verdade, precisa sair da zona do conforto. Se não sair da zona do conforto, não consegue nem sobreviver. Nem sobreviver consegue, né? Mais do que nunca, né, está no momento de dormir com ideias, acordar com ações. Exatamente. Então, nós temos que praticar as ações aí, as ideias, e copiar não é feio, desde que você adapte para a realidade do seu ambiente. Isso aí na gestão chamamos de benchmark, né? Então, tem muita gente se dando bem
aí em meio à crise pandêmica, né? Mas nós precisamos entender como aquilo pode ser útil para o nosso negócio. E vamos adaptar e tentar trabalhar de uma forma com que a gente tenha os resultados mínimos, né? Barreto, se no dia de hoje as empresas conseguirem se manter em funcionamento, Barreto, já está ótimo, porque o mercado aí futuro a gente já sabe que vai ser com abundância, então a gente consegue crescer novamente nesse futuro que é próximo. Então, o correto agora seria, o caminho a seguir seria as empresas planejar em 120 e executar em 240. Exatamente. É? Exatamente. Planejamento é a base de um bom negócio. E a negócio, velocidade né? agora, a velocidade, né? Exatamente. Exato. É muito rápido. A coisa acontece muito rápido, né? Evolui muito rápido e se torna obsoleto muito rápido. Então, qualquer ação hoje, de repente, para 1 mês, 2 meses, 3 meses, ela não tem mais a mesma eficiência. Então, nós temos que entender isso também. Então, as ações, elas são monitoradas para ver até onde nós conseguimos utilizá-las e obter os resultados desejados. E aí, sempre ter, não cartas na manga, eu diria sempre ter outras oportunidades disponíveis. Legal. Aproveitar os verdadeiros momentos em benefício do próprio negócio. Né? Agora, nós todos sabemos que a pandemia gerou uma crise, né? E toda crise, ela tem o seu lado, vamos dizer assim, o seu lado ruim, mas também tem um lado muito bom, né? Que é o lado da oportunidade, né? De trazer novos desafios, abrir novos horizontes. Quais oportunidades você vê nesse momento para o empreendedor? E assim, umas 3 dicas para o empreendedor de oportunidade que ele pode tirar, ou seja, pode tirar proveito nesse momento agora. Vamos lá, eu vou tentar ser breve em 3 dicas, mas eu acho que eu tenho um pouquinho mais aí, tá? Como a gente leciona na área, atua na área, né, dentro de diversas empresas, a gente acaba conhecendo várias possibilidades. O repertório é grande. Então, mas vamos tentar ir resumindo aquelas que são extremamente importantes, que não pode deixar de existir, Barreto. Certo. Primeira coisa que eu penso, Barreto, e deve acontecer nas empresas, né, que o momento atual é oportuno, o momento é hoje, agora, né, já deveria estar começando a fazer isso, já deveria ter feito isso há dias atrás. É uma autoanálise. Então, é o momento oportuno para uma autoanálise. Vamos fazer um raio-x da empresa, Barreto? Como que a empresa está? O que a empresa faz? O que ela entrega? Por que ela entrega? Qual a visão, missão dessa empresa? Como que estão os controles dessa empresa? Então, é um momento oportuno de autoanálise, entender o meu negócio. Por que eu vendo essa quantidade, seja em faturamento ou em quantidade, em um mês, por exemplo? Porque um mês eu vendo mais, outro mês eu vendo menos. Então, eu preciso começar a me conhecer mais. Preciso fazer uma autoanálise, preciso fazer uma análise do meu ambiente ali, do meu ambiente empresarial, meu ambiente interno da empresa. E aí eu começo a expandir um pouco dessa análise, saio um pouco dentro da minha empresa, para entender qual é o momento externo da empresa, qual é o ambiente externo, quais são os elementos externos que interferem no meu negócio hoje. Porque eu preciso mitigar os momentos negativos, não é? E maximizar os momentos positivos. Uma segunda situação, segundo momento, Barreto, também considero que é um momento oportuno para analisar a trajetória do negócio. Olha só que bacana, Barreto. Falei primeiro em autoanálise, conhecer a empresa agora, como ela está. E o que interfere nela, tanto do ambiente interno quanto do ambiente externo. E se a gente conhecer também, além disso, Barreto, conhecer também a trajetória da empresa, vamos relembrar essa trajetória. Vamos entender lá, desde a origem da ideia de abrir essa empresa, todo o trabalho de abertura, de conquista dos primeiros clientes, do mercado, de desenvolvimento de fornecedores, e até o momento de hoje foi passado quantos desafios, quantos momentos foram passados aqui. E a gente vai entender que, possivelmente, muitas empresas vão encontrar aqui, lá atrás, né, olhando para essa trajetória, analisando essa trajetória do negócio, que houve crises lá atrás, e não precisou de uma pandemia, não é mesmo? Então, quando a gente começa a identificar isso, Barreto, a gente começa a lembrar como que nós fizemos para que aquele momento crítico, em uma crise qualquer lá atrás, foi superado. Aquele momento crítico foi superado. Tá, Barreto? Então, veja bem, eu faço uma autoanálise, que é um raio-x da minha situação atual, e olho para trás, para ver o quanto eu evoluí. E como eu evoluí. Entendeu, Barreto?
Mas então eu vou pensar aqui no terceiro momento, Barreto, uma terceira oportunidade. É o momento de identificar o que está funcionando e o que não está funcionando. Então vamos lá na empresa, vamos pegar tudo que nós fazemos e vamos analisar profundamente ali o que está funcionando e o que não está funcionando. O que está sendo realmente trazendo efeito de resultado positivo e resultado negativo. O que eu estou conseguindo fazer comparado aos meus objetivos? Por que eu não estou conseguindo fazer algumas coisas? Quando eu faço isso, Barreto, eu começo a entender aonde eu preciso atuar na gestão. Aquilo que está funcionando, eu tenho que maximizar, eu tenho que melhorar. Aquilo que não está funcionando, eu preciso compreender se é necessário fazer. Se não é necessário fazer, eu preciso eliminar. Se é necessário fazer, eu preciso mitigar. Eu preciso fazer com que aquelas situações que não estão funcionando corretamente comecem, então, a dar resultado. Preciso trabalhar, aplicar ferramenta de gestão para isso. Como eu falei, Barreto, você pediu três situações aí. Eu vou falar mais duas aqui, tá? Legal, né? É bacana isso, porque isso aí ilustra mais. E o empreendedor hoje está precisando de alguma coisa que ele possa aplicar amanhã na empresa dele. O que você está falando Exatamente. Aí é bacana. Eu não posso deixar para segunda-feira eu começo. Né? Não é aquela dieta que a gente deixa para segunda-feira, aquela academia que a gente deixa para começar na segunda-feira, não. Eu tenho que hoje pensar no que o empresário tem que pensar no que eu estou falando aqui agora para você, Barreto, e hoje pensar em momentos aí de melhoria e amanhã começar a aplicar. Né? Por isso que eu digo para você, olha, um quarto ponto que eu falaria para você agora aqui, que agora, nesse momento, é o momento de colocar a gestão do negócio em dia. Cadê as suas ferramentas de gestão? Quais ferramentas de gestão? Quais relatórios da sua gestão você tem? Fluxo de caixa, está comparado o fluxo de caixa realizado com aquele que você fez a previsão? Tem um programa de planejamento de produção, uma microindústria? Tem um programa de produção? Como está a sua previsão de vendas? Ela está baseada em quê? Como que você fez a sua previsão de venda? Nós temos que entender que previsão de venda tem que estar baseada num histórico, numa estatística muito bem aprofundada, um conhecimento muito forte aí de quem está atuando na área comercial do negócio, e juntando tudo isso aí, fazer uma perspectiva de vendas. Então aí fica a sugestão, coloque a gestão do seu negócio em dia. Para finalizar esse ponto, Barreto, mais uma oportunidade que eu entendo aqui, que eu enxergo como potencial de contribuidor aí para a retomada, e mesmo para esse momento aí que a gente ainda está vivendo de paralisação parcial, que é um momento de planejar. Pensa bem, Barreto, esse talvez seja um momento aí de mais visão, porque esse momento que eu vou comentar agora, você precisa dos 4 primeiros para poder fazer ele, senão ele não acontece. Tá? Porque ele pode até acontecer, mas você não vai ter ele com um grau de confiabilidade grande, com um grau de confiabilidade que você possa dizer, eu realmente consigo fazer. Então, eu penso que o último momento que eu vou comentar aqui é o momento de planejar as ações pensando no reencerramento das paralisações. Como que você vai atuar, como que você vai fazer após o encerramento dessas paralisações? Pensem bem, se você continuar fazendo aquilo que você fazia antes da pandemia, e se você fizer no momento de encerramento das paralisações o que você está fazendo hoje na sua empresa, me perdoe, mas você tem uma tendência muito grande a não ter futuro com o seu negócio. Sua empresa pode sucumbir aí até a falência. Então, temos que tomar esse cuidado. Então, Barreto, para fechar essas ideias, se nós fizermos essas 5 lições aí, essas lições de casa, esses 5 pontos que eu comentei aí, já começamos a delinear um futuro para os negócios. Concorda comigo, Barreto? Muito bacana, é legal isso. O que você falou é o seguinte, na verdade, só complementando o que você falou aí, e pelo que eu entendi, a empresa tem que fazer, como fosse o empreendedor tem que fazer igual um médico. Exatamente. Vai diagnosticar o paciente e se ele tiver meio capenga, tiver com a saúde dele meio debilitada, ele deve aplicando o remédio a dose. Vou aplicar remédio para você hoje, você vai tomar essa dose hoje, vai continuar sobrevivendo e aos poucos você vai tomando o remédio, vai fortalecendo, até ganhar musculatura, ele ganhar a saúde dele estiver ok, para ele deslanchar. E você falou outra coisa interessante também aí, que é
fazer todo esse trabalho, essa exposição que você colocou, essas ideias, essas dicas, é que o empreendedor, ele também tem que ser muito eficiente, né? Centavo vai ter um valor muito grande. Por quê? Porque a competição está acirrada. Então, eu tenho que ter qualidade, eu tenho que ter preço competitivo e eu tenho que ter velocidade. Então, eu tenho que ter realmente uma organização muito alinhada, muito redondinha, muito enxuta, né? Muito azeitadinha para que eu possa realmente competir nesse, vamos chamar, eu diria, eu não gosto de falar o novo normal, porque para mim o novo normal é todo dia o novo normal, porque acontece isso, eu também de um para o outro, não é verdade? Mas vamos dizer assim, essa nova fase, depois dessa pandemia, a competição vai ficar mais acirrada. Então, essas dicas que você deu aí foi importante. Se o empreendedor der uma pincelada nessas suas ideias, aí, nas suas dicas, ele vai ver que realmente ele tem que fazer um diagnóstico da empresa dele para que ele possa realmente deslanchar nessa pós-pandemia. Isso. E, Barreto, é papel e caneta, não precisa de nada de tecnologia nesse momento para fazer isso que nós estamos conversando aqui. E assistindo o vídeo aí, e paralisar, gravar ele depois, e assistindo ele passo a passo, e fazendo algumas anotações, e colocando na caneta e papel mesmo, cara. Olha só, nós temos que lembrar, Barreto, que alguns pontos que você colocou aí são muito importantes, a competição acirrada. Você tem que lembrar que a receita de uma empresa, Barreto, sempre deve ser maior que a despesa, não é isso? Então, para tanto, Barreto, nós temos que pensar o que é em corte de gastos. Né? E nós estamos falando de corte de gastos que no momento é extremamente importante, onde a receita está diminuindo. Tá? Então, por isso que eu falei e deixo muito claro que hoje, em algumas empresas, em alguns negócios, se você tiver condições de manter o seu negócio, já é o suficiente. E vamos pensar, então, em ter o lucro no momento depois, porque hoje está um pouco mais complicado. Hoje nós estamos vivendo um momento mais delicado. Então, é necessário também, Barreto, que essas empresas, nesse momento de planejar, pense na diversificação da fonte de receita, não é mesmo? O que eu posso ter de receita com o meu negócio? Muitas vezes vendemos algumas coisas, aí temos um portfólio de produtos ou serviços, mas nós conseguimos vender muito mais, uma quantidade maior, ou outros produtos complementares, ou de uma outra forma, num e-commerce, por exemplo, no marketplace, e que certamente vai contribuir muito aí com o resultado da empresa, né? Afinal, nós temos que entender o seguinte, alguns ditados populares valem, né? Enquanto muitos choram, né, Barreto, alguns estão vendendo lenço. Ouvimos muito isso por aí. Tá? Então, até a efetiva retomada da economia, que, aliás, nunca mais será a mesma, tá? Temos que buscar atingir o mínimo, que é o ponto de equilíbrio do negócio. O que é o ponto de equilíbrio? Receitas e despesas têm que estar, pelo menos, ali, equiparadas. Se isso estiver acontecendo hoje, planeje bem que na retomada da economia, certamente, você vai ter o lucro que você tanto almeja. Tá? Então, assim, as contas ficam em dia, não é? Você, pelo menos no momento de que nós estamos vivendo aí, mantemos as contas em dia, o ponto do equilíbrio é algo bem simples de entender, não é? O equilíbrio entre despesas e receitas, ela tem que ter ali o mesmo volume, e resumindo, trata-se do valor do faturamento que a empresa impacta com seus gastos dentro de um período, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, com o fim da paralisação, Barreto, o que esperamos que ela acabe em breve, né? É momento de colocar em prática esse plano. Eu comentei aí que o 5º ponto que eu coloquei, que seria planejar as ações pensando no encerramento. Então, com o fim das paralisações, nós temos que colocar em prática esse plano desenvolvido durante esse isolamento, nessa paralisação, e fazer aquilo acontecer, agir, né? Não esperar mais. Né? Seja lá uma negociação de taxas com bancos, entender a disponibilidade do seu caixa, o seu capital de giro, a tua necessidade real de estoque. O que nós precisamos entender é realmente como o negócio precisa funcionar a partir de agora. Tá? Mas você falou uma coisa interessante aí, que quando a gente fala em fazer uma transformação na empresa, inovar a empresa, o que vem na cabeça das pessoas, a primeira coisa é tecnologia. Na verdade, ninguém vive sem tecnologia hoje. Isso. Mas você falou um negócio interessante. Eu falo muito de tecnologia, eu falo bastante. Nós precisamos muito de tecnologia, mas primeiro, que você falou, primeira coisa é fazer essa análise da empresa. Mentalidade é importante, que a pessoa entenda a realidade hoje do negócio, para onde está caminhando, qual é o comportamento do consumidor,
né? E a tecnologia, ela existe, ela está barata hoje, ela tem um custo acessível, e ela também, eu entendo pelo que você falou aí, que o empreendedor ele tem que primeiro fazer análise do negócio dele, depois aplicar a tecnologia de acordo com a necessidade dele. Mas ele não precisa pensar na tecnologia primeiro. Primeiro ele tem que pensar em qual é a necessidade de tecnologia para ele, não é isso? Exatamente. Porque quando você faz toda essa análise, você faz a trajetória que você pretende percorrer, né, que você planeja o teu futuro, e aí sim você vai entender qual é a tecnologia necessária que você precisa. Né? Você só vai entender qual é a tecnologia quando você sabe aquilo que você vai fazer. E aí você vai entender qual é a necessidade que você tem para que você consiga, então, fazer. Já que nós falamos de tecnologia, eu vou te explorar um pouquinho mais aí. Eu sei que você tem muito conhecimento, muito know-how, está dentro das empresas todos os dias aí. É um risco muito grande quando a empresa ela não faz uma análise. Qual o risco? Eu vou mudar a pergunta. Qual o risco quando a empresa analisa, ela traz tecnologia sem analisar o seu processo? Então, nós vamos falar daqui a pouco, Barreto, que eu pontuei aqui algumas coisas para falar e acredito que dê tempo da gente falar aí, de 2 tripés. No segundo dele, a gente vai falar de tecnologia e vai falar de processos. Só que, invariavelmente, nós vamos de pessoas, que é o terceiro ponto desse tripé, desse segundo tripé que a gente vai falar. Se você pegar a tua empresa agora, como ela está, e colocar dentro de um sistema, ele pode ser o melhor sistema do mundo, que você vai colocar a empresa bagunçada lá dentro. Então, o sistema vai entender a empresa daquele jeito, vai entender como normal. O que o sistema faz? O sistema não é inteligente. O sistema, ele processa aquilo que você pede. Então, se você coloca lá aquilo que não está organizado, ele vai processar o que não está organizado. Então, você está sistematizando, colocando no sistema, né? Sistematizando a bagunça que já existia. Então, antes de mais nada, a ideia é conhecer os processos, verificar as mudanças necessárias nesse processo, e aí sim, depois de testado e aprovado, identificado realmente que ele é eficiente, nós colocamos dentro da tecnologia. E aí, porque também vamos entender qual é a tecnologia, né? Quando você tem isso muito bem estruturado, qual é a tecnologia que você precisa. Organize a casa o mínimo possível e o mais rápido possível e coloca a tecnologia de acordo com a sua necessidade, é isso, né? Exatamente. Que fica até mais barato, porque aí você vai entender que você precisa de menos tecnologia. Você falou agora você falou aí do... Fala para nós, pro pequeno, né, e o microempreendedor, esse tripé aí da gestão, esse tripé da gestão. Então, o que acontece assim, toda empresa possui, invariavelmente, independente do seu tamanho, tá, em tamanho do negócio, 6 pontos em comum. Toda empresa tem 6 pontos em comum. A falta de um deles também é um ponto, mas a ser implementado. Então, quer dizer, de repente falta um ponto ali. Você não tem a tecnologia, por exemplo, mas você tem que implementar ela depois. Por quê? Porque vai ajudar você, vai facilitar você. O que você não precisa agora da tecnologia, você precisa depois de tudo estruturado, não é? Então, vamos pensar assim, nós temos aí 2 tripés. Vamos pensar num primeiro tripé. Vamos falar 3 pontos no primeiro tripé. Primeiro tripé, eu vou falar de financeiro, mercadológico e operacional. Tripé, 3 pontos, certo? O que seria o financeiro? Todos os controles financeiros que você tem é eficiente para o seu negócio? Ele gera indicador que faz com que você possa tomar decisões confiáveis. Então, esses relatórios são confiáveis a ponto de que você possa tomar decisões com base nele. Você tem relatórios, os resultados dos relatórios conversam entre si para montar indicadores que mostram qual é o meu desempenho na empresa, né? Qual que é o desempenho que a empresa está tendo com aqueles números. Então, a finança aí, ela traz uma gama de informações, Barreto, que são ou ignoradas ou desconhecidas por boa parte dos gestores, seja ele empreendedor ou até mesmo gestores profissionais, a gente conhece muito por aí, que não estão sabendo lidar com o número de informações de forma que viabilize a empresa ter bons resultados. Então, nós temos que entender quais os indicadores de desempenho, nós chamamos de KPIs, né? Nós chamamos de indicadores de desempenho, né, que a empresa pode ter. Tem OKRs, tem OKRs, tem vários tipos de desempenho aí, né? Porque KPIs é desempenho, OKRs é resultados, né? Então nós podemos conciliar os dois aí, criar indicadores próprios
Temos feito isso e dado muito resultado nas empresas, extraindo informações dos próprios sistemas das empresas e mostrando para os gestores aí como que eles podem agir. O segundo ponto desse primeiro tripé era o mercadológico, certo? Olha que bacana, Barreto. Tudo que nós vendemos é porque alguém quis comprar. Então, nós precisamos entender primeiro o que os nossos clientes têm que comprar. Como que nós entendemos? Eu tenho o meu público-alvo. Tá, público-alvo, Barreto, é algo bastante genérico no 2020. Por quê? Vamos pensar assim, se eu vendo calçado adulto, eu vou vender para homens e mulheres entre 18 e 65, 70 anos. É muito abrangente, não é verdade? Então, como que eu tenho que fazer? Porque é muito abrangente, como que eu vou entender? Pessoa de 18, 19, 20, até lá 60 anos, 70 anos. Então, eu tenho que entender quem efetivamente está comprando de mim. Nós chamamos de persona. Então, nós temos que estudar um pouco quem é a persona do meu negócio, quem efetivamente compra. Tem que ir lá nos históricos das minhas vendas, entender quem são as pessoas, né? Homens, mulheres, formação, frequência de compra. Quantas vezes no ano essa pessoa compra aquele mesmo produto? Quais produtos ela compra complementares ao que eu tenho? Aí eu começo a ter a minha diversificação, eu começo a entender a minha diversificação. Qual é o hábito de consumo, né, dessa pessoa? Então eu começo a entender isso. Com base nisso, eu consigo fazer minhas previsões de venda. E consigo também negociar lá com meus fornecedores as minhas compras dele. Porque eu sei o que eu vou vender. Eu sei qual é a disposição financeira para pagar, quanto eles querem pagar para o meu produto. E aí eu vou ter que fazer um operacional que viabilize essa venda. Para isso eu tenho que negociar com o meu fornecedor. Então, estudar esse mercado de compra, essa situação de transformação dentro da empresa e de venda é muito importante, tá, Barreto? Então, o terceiro ponto aí, que é o operacional ele tem que ser muito bem planejado. Não é? Para uma pequena indústria, por exemplo, uma programação e controle de produção efetivo, que não tenha um estoque acima daquilo que realmente é necessário, seja de produto acabado, seja de produto de matéria-prima, não é? Que ainda vai entrar no processo de transformação, que eu tenha o estoque num varejo daquilo que efetivamente meus clientes irão comprar no curto espaço de tempo. Né? Então, eu tenho que fazer com que o meu operacional reduza ao máximo o meu custo. Tá? Um segundo tripé, Barreto, poderemos dizer aí que esse segundo tripé ele é complementar. Todas as empresas vão ter os três primeiros e todas as empresas podem ter os três do segundo tripé. Se não tiver a tecnologia, que é o primeiro ponto, pode ser incluída, e eu acho muito importante, mas não nesse momento agora de organização. Processo pode ser implementado, né? E aí sim depois adquirir a tecnologia. E, claro, pessoas, né? A empresa vive de pessoas. Então vamos falar um pouco de tecnologia, e tecnologia tem que ser aquela somente necessária para que o meu negócio funcione. Eu não preciso ter um sistema robusto, onde as coisas que estão lá dentro, que podem ser feitas, eu não tenho nenhuma necessidade. É muito comum chegarmos nas empresas, Barreto, e vamos lá, vamos conhecer o seu sistema. A pessoa vai me mostrando o sistema, e fala assim, isso aqui faz isso, faz isso, faz isso. Mas você faz? Não. Precisa fazer? Não. Então, muitas vezes, o custo desse sistema está sendo exagerado também, porque você está tendo aquilo maior do que a sua própria necessidade. Não é? E com a identificação dessa necessidade de tecnologia, né, nós utilizamos o quê? Os processos. Vamos pegar lá todas as atividades do financeiro, que é no primeiro tripé, todas as atividades do mercadológico, que é no primeiro tripé, todas as atividades do operacional, que é no primeiro tripé, e vamos colocar ela de formato que flua de uma forma que tenha o menor tempo e gaste os menores recursos possível. Todas as atividades que devem ser feitas, então, devem ser feitas com processo onde qualquer um que chegue na empresa e seja minimamente treinado com base no processo, faça aquilo com qualidade, que entregue aquilo com qualidade, com o resultado esperado. E é claro, Barreto, né? Eu, com processo e tecnologia, tenho pessoas que são as que vão colocar em prática tudo isso. Então, fechando aí o segundo tripé e fechando essa ideia do que é possível fazer nas empresas, né? Pessoas precisam ser treinadas, né? Quando a gente fala em treinamento, é treinamento específico para o negócio, então isso fica sim a cargo da empresa. A empresa precisa treinar, seja com um colaborador já da empresa, com alguma empresa de fora,
mas as pessoas precisam conhecer os processos. As pessoas precisam estar aptas a utilizar a tecnologia, né? Chegamos nas empresas e está lá o colaborador, o funcionário, não sabendo utilizar a tecnologia. Nós chegamos de fora e acabamos entendendo um pouco mais e treinando essas pessoas. Ou seja, precisamos entender que tecnologia e processo precisam de pessoas treinadas para ele. Certo, Barreto? Legal. Pessoas treinadas, processos bem desenhados para atender o cliente o mais rápido possível dentro da especificação que ele solicitou, né? Isso é muito importante, porque hoje, eu penso que hoje o que as empresas têm que buscar, na verdade, é ser ágil. Né? Ser ágil, porque o consumidor hoje, ele não... Se ele tiver a oportunidade se ele compra de um determinado fornecedor, e o fornecedor entrega com 7, mesmo preço, mesma qualidade, mas um entrega com sei lá, com um dia, outro entrega com 2 horas, 2 horas realmente vai ganhar uma fatia maior de mercado, porque realmente ele é mais ágil, né? Então, hoje a agilidade é tudo, né? Vamos entender aí que um dia de diferença, que foi a pontuação que você colocou, Barreto, é um dia a menos no meu estoque também, né? Então, uma pessoa entrega, eu só pedi de manhã, tá, na hora do almoço chega, e a outra só chega no outro dia de manhã, significa que eu ganhei um dia. Eu não preciso estocar o produto, então eu não preciso do ambiente para estocagem. Eu não tenho risco daquele produto em estoque. Eu tenho um dia a mais lá na frente para pagar. Porque se eu me faturar ontem para entregar hoje, começa a contar de ontem. Diminui meu fluxo, né, de financeiro. Então, sim, um dia faz uma diferença muito grande numa empresa. O Facina, para a gente concluir, eu sei que daria para ficar falando com você aqui o dia inteiro, né? Você tem muita experiência, muito know-how, está dentro das empresas todos os dias, né? Então, mas aí nós ficaria longo, né? Mas podemos, numa outra oportunidade, ampliar de tudo isso que você falou aí, o empreendedor, seja o micro, o pequeno empresário, ele deve estar pensando, um pouquinho assustado com isso. Eu pergunto para você, que dica, que conselho, o que você diria para o empreendedor, por onde ele começar? Né? Por onde ele começar fazendo todo esse processo, fazendo análise desse processo da empresa, fazendo esse diagnóstico da empresa dele, procurando se reinventar, para ele se adaptar a essa nova realidade. Por onde ele começa isso? Para ele realmente aplicar de forma correta o recurso dele, não jogar dinheiro, porque é o seguinte, nesse momento de crise, em que realmente as empresas, às vezes, algumas chegam quase no fundo do poço, elas entram em desespero. Como a empresa fazer para se adaptar a essa nova realidade, não entrar em desespero e não jogar dinheiro pelo ralo? Bom, Barreto, eu acho que esses 2 tripés aqui, eles são bem interessantes e dá para iniciar com papel e caneta na mão, né? Então, o que irá garantir a excelência de gestão numa empresa, Barreto, independente do tamanho da sua empresa, é a gestão integrada dos 3 pontos do primeiro tripé. Vamos repetir eles ali, ó, o financeiro. Então, eu preciso conhecer e entender todo o meu financeiro e eu analisar as ferramentas de gestão que eu estou utilizando e quais ferramentas seriam interessantes utilizar. Eu preciso fazer o mesmo com o ponto mercadológico, entender todo esse meu cliente, essa persona, e entender como é comprado as minhas matérias-primas ou produtos para ser revendido, e preciso entender como eu executo a atividade dentro da minha empresa, atividade empresarial dentro da minha empresa. Se eu compro para revender, como é esse meu processo? Se eu compro matéria-prima para transformar, como é esse meu processo? Então, eu preciso conhecer esses 3 pontos. Isso aí é papel e caneta, Barreto. É sair pela empresa e ir fazendo anotações, e tentar depois compreender separadamente esses 3 pontos, para depois, no momento, colocar numa linha do tempo isso, né? E poder planejar aí o futuro. Por enquanto, eu vou estar diagnosticando, né? Fazendo esse raio-x.
fazendo a autoanálise. E é claro, quem que vai garantir para esse empreendedor aí que os objetivos criados aí nessa etapa aí de planejamento do futuro, então fiz o meu raio-x, conheci todos os detalhes e vou planejar o meu futuro, legal. O que vai garantir que o meu planejamento funcione? Aí sim, eu já conheço o que deve ser feito, busco a tecnologia necessária, vou atrás de parceiros para isso, colocando sempre em processos muito bem pautados, muito bem estruturados, muito bem desenhados, né? E com pessoas eficientemente treinadas para que elas executem da primeira vez já corretamente. Já faça da primeira vez o certo. Tá? Desse jeito aí eu tenho absoluta certeza que o seu negócio vai ter prosperidade sempre. E detalhe, Barreto, não é porque eu fiz tudo isso uma vez que eu posso ficar tranquilo. Tudo isso tem que ser revisado continuamente, periodicamente. Ok, Facina. Olha, o que era para ser um bate-papo, nós transformamos numa aula de gestão. Mas isso é bom, é bom, é legal isso, porque as empresas precisam mais do que nunca de gestão realmente, de gestão de cada centavo que entra dentro da organização, fazer gestão de custo, que você falou aí, fazer todo esse trabalho aí, conhecer o seu cliente, adquirir tecnologias adequadas, de acordo com a necessidade da sua empresa. Isso é muito bacana. É o que é necessário, né? É necessário. Esse cuidado, eu acho que agora as empresas têm que ter, porque você já disse aí, a competição está acirrada. Então, se você não tem uma gestão boa, você vai acabar vendendo, mas não vai acabar não tendo resultado. Valeu. Às vezes o custo de uma venda é superior ao resultado financeiro que ela nos traz. Temos que tomar cuidado. Ô, Facina, muito obrigado pelas suas exposições, pelas suas dicas, pela sua contribuição aqui sobre gestão. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, né? E que o APL aí possa mostrar aí um pouco para os pequenos empreendedores aí o que a gente pode fazer por eles. Eu vou deixar um recado aqui no final desse nosso bate-papo, que transformou numa aula de gestão, que o APL de gestão de Londrina é o que eu falei no início lá, né? É uma união de consultores com experiência nas áreas de gestão. Se tem algum consultor que queira participar do APL de gestão, fale conosco, conheça o APL de gestão e faça parte desse grupo. É muito interessante o APL de gestão para os consultores. Ok? Obrigado mais uma vez, Facina. Eu que agradeço.